Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a ver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host de hoje, falando mais uma vez de Viena, Áustria. Faltam mais 2 semanas aqui antes da gente ir para Liberty in Our Lifetime, em Praga. Gostaria de já estender esse convite a todos os nossos ouvintes do podcast, o maior evento aí de cidades privadas, zonas econômicas especiais e comunidades livres do mundo. E se você está no Brasil, não vai conseguir ir para a Europa, eles têm um ticket virtual também para você poder assistir todas as palestras, o pessoal de Honduras Próspera, de Morazan, alguns projetos na África, tem um em Portugal também que eles estão fazendo, Freedom, tem um na Argentina chamado Los Proprietários, que vai estar apresentando também. Então, se você quer viver numa comunidade livre e autônoma, confira o Liberty in Our Lifetime, que a conferência vai ser muito boa. Dia 1 a 3 de novembro, em Praga ou virtualmente. Usando o cupom SETI, você tem 10% de desconto para participar da conferência. Bom, com esse pequeno anúncio feito, introduzir aqui a nossa co-host Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando de onde? Tô bem, tô bem. Tô aqui em Tbilisi, final de temporada aqui na Geórgia, curtindo bastante. O frio já chegou, então realmente tá anunciando que eu preciso ir embora. E, enfim, vou fazer aqui o merchan da nossa comunidade, né? Esse podcast está sendo gravado diretamente na nossa comunidade CETI. Se você está nos assistindo do YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo, interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos, a oportunidades de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores, parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimento com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário. Para quem está nos acompanhando também pelo Spotify ou Apple Podcast, pedimos que deixe o seu review. O link está na descrição do episódio e essas pequenas ações fazem uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. E a equipe CETI agradece imensamente o seu apoio. Perfeito, vamos ao episódio de hoje então. Hoje temos conosco o Avelino Morgante, especialista em metais preciosos. E hoje ele vai compartilhar com a gente como ele usa essa experiência de mercado e o seu conhecimento em economia para justamente ajudar investidores a protegerem e expandirem seus patrimônios através do investimento em metais preciosos. Avelino, é um prazer ter você aqui no podcast. Já somos todos aqui mutuals do Facebook Do e Twitter. Twitter, creio, há uns não sei quantos anos. É bom finalmente ter aqui uma conversa gravada juntos. Bom ter você aqui com a gente. Como que você tá? Tá falando aonde? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está nos assistindo. Eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Agora aqui são 10 horas e 38 minutos. E bem grato pelo convite, Camila e Francisco, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Prazer é nosso. Conta um pouco pra gente, Avelino, como que você começou a entrar nesse mercado de metais preciosos? O que que trouxe seu interesse aí? Foi digamos, questão de investimentos? Foi uma visão econômica a favor desse tipo de ativos? Como que foi? Assim, olhando bem profundamente, foi algo da minha infância mesmo. Acho que quase tudo que a gente faz na vida, de certa forma, tem um pé na nossa infância, né? Depois que a gente vai estudar a nossa vida, a nossa infância mexe muito com a gente. E meu pai, ele foi garimpeiro nos anos 80. E então ele me contava muitas histórias quando eu era pequeno sobre ouro, né? Sobre garimpo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. E meu pai, ele teve uma metalúrgica também, não era de metais preciosos, mas ele teve uma grande fábrica, assim, sei lá, com quase 300 funcionários em Manaus na época, né, a indústria de alumínio. E depois, assim, eu tive contato com a economia austríaca, eu tô aqui cheio de... Gosto muito de escola austríaca, tenho alguns livros novos aqui para ler. Tem um monte de livro aqui atrás também de escola austríaca, eu tô sempre lendo. E aí, a escola austríaca, eu era uma pessoa que era ignorante em economia, comecei a ler escola austríaca e praticamente todos os austríacos defendem o padrão ouro, né? E entre eles, um que eu gosto bastante, o Hayek, defende a volta do padrão ouro e que moedas compitam entre si.
E depois, outra coisa que me trouxe esse tema de volta foi o meu mestrado, que eu interrompi, mas nesse mestrado eu queria fazer um dinheiro eletrônico, que é algo que não existe hoje, nem não existe hoje ainda, que é hoje existe dinheiro digital, mas não eletrônico, que seria em hardware. Seria uma nota de ouro eletronicamente verificável. E eu sugeri isso para o meu orientador, mas ele não aceitou essa minha proposta. E aí eu caí fora e fui trabalhar com criptomoedas. Mas eu queria um dia ainda trabalhar com ouro. Era um projeto que eu gostaria de fazer, trabalhar com metais. Porque não tinha ninguém tentando fazer isso. E porque eu fui muito influenciado também pelas ideias dos cypherpunks lá também, que gostavam não como esses cypherpunks de hoje em dia, mas os antigos eles liam bastante economia austríaca, escola austríaca. E, inclusive o Nick Szabo tem um paper dele, que é o BitGold, em que ele começa o paper falando assim, eu tentei fazer com ouro, né, relacionado ao BitGold, mas o ouro tem tais e tais e tais problemas, então eu fiz por outro caminho. E aí ele descreve basicamente o Bitcoin todinho ali no BitGold, é o Bitcoin todinho, assim, já com Proof of Work, com mineração e tudo. Só que o nome é BitGold, é só um artigo, né? Talvez isso tenha influenciado o Satoshi, ou talvez o Nick Szabo tenha sido o próprio Satoshi. E aí, eu tô resumindo assim, né? Qualquer coisa a gente entra em algum ponto aí. Mas depois eu fui trabalhar com criptomoedas e o mercado se tornou muito competitivo também. E eu vendi a minha empresa e falei, não, agora que eu já fiz um caixa, eu vou tentar fazer com ouro. E aí eu tô tentando fazer com ouro, há 4 anos, desde 2020. Essa questão do padrão ouro, justamente por isso que eu perguntei se você também veio com uma inclinação econômica, né? Porque a gente vê uma porcentagem muito maior de austríacos do lado econômico fazendo justamente a advocacia a favor das criptomoedas e dos metais preciosos. E a gente acaba até vendo um embate, às vezes, né, dessas visões de mundo pessoal que é mais. Full cripto, digamos, o ouro tem desvantagens estruturais, digamos, que as criptos não têm, e o pessoal que também, digamos, é libertário, mas que é a favor mais dos metais preciosos, tipo, sei lá, o Peter Schiff, por exemplo. Você pode dar um pouco, assim, qual que é esse debate, qual que é essa briga que tem, sabe, o que cada lado põe como o fator de por que metais preciosos ou se não por que cripto? Tem esse debate, ele existe, inclusive eu já, eu já fiz tenho grande parte desse debate aí na comunidade brasileira, de cripto versus metais, né? Bitcoin versus metais. Uma das coisas que o pessoal advoga, principalmente em relação ao Bitcoin e as outras criptos e o ouro, é que criptomoedas são teoricamente inconfiscáveis, e metais podem ser confiscados, mas o que eu discordo, porque qualquer coisa pode ser, se você incomodar o Estado o suficiente, ele vai te confiscar, e uma furadeira de um joelho ninguém resiste. Entrega ouro, entrega cripto, entrega qualquer coisa. Mas o meu argumento assim a favor dos metais preciosos a relação tem relação na estabilidade deles. O Hayek ele não defendia, foi muito influenciado pelas obras do Hayek. Ele não defendia uma moeda totalmente deflacionária, nem inflacionária, mas estável, porque com uma moeda estável você consegue formar um sistema de preços. E aí, com o sistema de preços, você reduz a ineficiência dos mercados. Porque os mercados, quando você tem uma moeda muito volátil, ou muito inflacionária, ou muito deflacionária, o mercado tende a colocar um grau de risco nos produtos. Então, se eu tenho essa pasta de dente aqui e tem uma inflação de 10% ao mês, eu vou colocar ali 15, 20% no preço e vou ficar retabelando isso. E quando você tem uma economia deflacionária também. E quando você tem uma moeda minimamente estável, os preços das coisas tendem a ser mais justos, isso reduz muita ineficiência e o mercado pode. Eu quero que esse. Hoje a gente não tem um sistema de preços, o Estado controla muito os preços das coisas, e eu acho que o padrão ouro poderia voltar, fazer com que a gente tivesse de volta uma estabilidade de preços, e com base nisso, os investidores, empreendedores saberiam o que tá faltando, não. Usar os preços como informação, igual o que o Hayek defendia. Agora, eu concordo, assim, que tem
tanto um lado quanto o outro tem as suas vantagens, né? Se eu quiser sair do país, hoje não tenho nenhuma alternativa usando metais preciosos. Eu penso em lançar soluções a esse respeito, mas elas não seriam soluções simples igual a gente tem com cripto. Então, assim, o que eu defendo hoje mesmo é use todas as ferramentas que você puder, né, para conseguir mais liberdade e mais proteção, né? Inclusive, o meu conceito de dinheiro, ele mudou muito com o passar dos anos. Depois eu fui lendo mais as obras do Hayek e entendi que dinheiro ele pode ser qualquer commodity, diversas coisas, né? Ele mesmo fala que teria vários tipos de dinheiro competindo entre si. E mesmo que você escolha uma commodity, como ouro ou prata, por exemplo, eu defendo hoje que o dinheiro tenha várias camadas. Né? No caso, eu comecei pela camada física, é como se fosse redes ali, redes de computadores. Tem a camada física, tem a camada de transferência, tem a camada de software, tem várias camadas. Eu acho que dinheiro também é algo parecido com isso. Tem muitas camadas, né? Quando você olha pelo sistema bancário, um sistema fiduciário mesmo, você tem notas eletrônicas que viram crédito no banco, que são transferidas via SWIFT, você tem derivativos, você tem outros tipos de instrumentos financeiros, você tem títulos, então tem muitas camadas. E hoje a gente ainda não tem, devido ao monopólio da parte monetária, a gente não tem nem com cripto, nem com metais, essa gama de camadas de ferramentas de dinheiro, né? O Estado, ele monopolizou tudo isso. Em relação, assim, você mencionou especialmente relativo às características de moeda, né? Pensando nessas classes como dinheiro. Mas e pensando a nível de investimento, assim, qual que você considera que são as principais vantagens dos metais preciosos e desvantagens também, se comparados a investimentos mais tradicionais? Hoje eu acho que os metais eles podem ser um investimento, mas um dia eles vão deixar de ser investimento. Eu acho que a gente vai voltar para o padrão metálico e quando isso acontecer eles vão ser dinheiro corrente. E isso já está acontecendo, de forma silenciosa, mas já está acontecendo. E por que eu enxergo isso? Porque nós tivemos 6.000 anos na história de uso de metais preciosos. Inclusive a prata ela foi o dinheiro mais utilizado na história da humanidade. E eu tendo a acreditar que, por uma questão de retorno à média, não é bem um argumento, mas uma simples crença de retorno à média, esse padrão fiduciário ele é um gap, assim como as democracias, é algo. A democracia no mundo, as democracias é um fenômeno novo, se você olhar a história da humanidade. Acho que também as democracias vão deixar de existir. Assim como o padrão fiduciário. Na verdade, o padrão fiduciário, a tendência dele é morrer mesmo, né? O dólar perder valor, os reais perderem valor. Inclusive, nisso, eu acho que a última moeda pode ser o franco suíço. Porque o pessoal fala que é o dólar, mas o governo americano está muito endividado, muito, muito endividado, e os Estados Unidos está se desindustrializando, e na Suíça eu já acho que o pessoal é mais controlado nos gastos do governo. O sistema político deles favorece isso, menos gastos do governo e tal. São um pouco mais controlados. Mas sobre a questão do sem investimento, tem alguns YouTubers que eles falam. O Renato 38, ele fala uma coisa que eu concordo. Ele fala que o ouro foi desmonetizado. E ele tá certo nisso. O ouro foi desmonetizado, e a prata também. Por que o ouro e a prata foram desmonetizados? Porque surgiu o padrão fiduciário. Então, para existir esse padrão dólar, que é baseado em nada, em honestidade de político, a gente precisa sufocar os metais preciosos. E isso foi um plano. Você estudar a história monetária dos Estados Unidos, você vai começar a entrar em teoria da conspiração. Começa com um grupo de pessoas que matam outros banqueiros morrem no Titanic, o Congresso aprova a lei lá da criação do Fed na surdina, os banqueiros que eram contra morrem, umas coisas bem bizarras assim. Aí beleza, aí cria um Fed que na minha concepção o JP Morgan tem 50% do Fed. Depois tem o confisco do ouro, uma série de eventos bizarros. O Kennedy, o presidente que morreu, tenta restaurar o padrão prata. Ele até tenta fazer
Ele é uma moeda padrão prata, e aí depois ele morre, e ele tenta fazer uma auditoria no Fed também. Ele disse que ia fazer uma auditoria no Fed e morre. E aí, aí chega em 1970, eles terminam com o padrão ouro, né, totalmente. Ameaçam a Arábia Saudita, falando que se eles não aceitarem, coisas ruins podem acontecer. A Arábia Saudita aceita o petrodólar, até chegar no que a gente tem hoje. Foi uma série de eventos de sufocamento dos bancos privados, que existiam bancos privados que emitiam dinheiro, e do padrão ouro. E hoje, realmente, aí você começa a estudar isso, você entra em teoria da conspiração. Hoje a prata ela é o ativo mais shortado da história, da bolsa. Tem 4 bancos, quatro instituições que shortam 50% de toda a prata que é produzida, toda a prata que é minerada no ano, esses bancos têm posições shorts de 50%. Vários investidores já tentaram fazer um short squeeze, que é tirar essas amarras daí contra, inclusive o Najinarras aqui no Brasil, os Hunter Brothers nos anos 70. O Warren Buffett comprou prata nos anos de 97 por aí, e ele foi forçado a vender porque ele queria realmente fazer um short squeeze. Foi tentado um short squeeze em 2021 e nunca deu certo, porque o sistema ainda é muito o sistema não quer que os metais não quer que os metais deem certo. É uma ameaça, porque o ouro, principalmente, é o oposto do dólar, é a aposta contrária ao dólar. Então, e o Peter Schiff, ele fez um banco de ouro e ele foi forçado a fechar também e respondeu por lavagem de dinheiro. Todo mundo que tenta fazer isso some, morre, é preso, coisas ruins acontecem. Então hoje, o que eu quero dizer? Que o padrão ouro ele realmente foi desmonetizado. O ouro não é mais dinheiro como era antigamente, nem a prata. Mas eu acho que vai voltar a ser. Porque quando o dólar morrer, eu posso argumentar porque o dólar vai morrer, mas acho que a audiência de vocês pensa também a respeito do dólar. Quando o dólar morrer, eu não acho que a gente vai usar euro, franco suíço, libra, rublo russo, yuan chinês e nem muito menos real brasileiro. A gente vai ter que voltar para alguma outra coisa. E acho que o candidato número 1 dessa outra coisa seria ouro. Tanto que o Basileia 3 agora exige que os bancos tenham um pouco de ouro, e tem vários países agora acumulando ouro, como fazia tempos que eles não acumulavam. Inclusive o Brasil triplicou as reservas de ouro. Então acho que a minha tese principal é que os metais preciosos vão voltar a ser dinheiro, e por isso ele é um investimento, porque eles foram desmonetizados, então eles estão subprecificados, muito, muito, muito subprecificados. Toda essa impressão de dinheiro, né, não e por isso que eu acho que hoje seria um investimento, mas no futuro não vai ser um investimento, porque vai ser simplesmente dinheiro corrente. E que a gente vê assim, o conteúdo mais voltado para ouro e metais preciosos na internet costuma ser justamente ligando aos temas que você falou, né? O pessoal com uma aversão ao dólar, pensando, ok, o sistema financeiro americano, se você olha a dívida, se você olha o gasto, se você olha o quanto a dívida está crescendo, basicamente não existe possibilidade de que ela seja paga algum dia, não tem como, a não ser que, sei lá, imprimam todo esse dinheiro e paguem aí hiperinflação. Então, ok, como que eu protejo os meus ativos? E aí, quando a pessoa olha nisso e pensa, caraca, ok, praticamente todos os ativos do mercado financeiro estão denominados em dólar, eles estão diretamente relacionados ao mercado, à moeda americana. Se ela derrete, esses ativos derretem também. O que seria uma reserva de fato, né? O que seria um ativo que, no caso de um colapso do dólar, aquele ativo não colapsaria junto? Porque, ok, T-bills americanas, foda-se, acabou o dólar, acabou, acabou o título de tesouro deles, acabou o título de tesouro. União Europeia vai para a vala também, não estão diretamente ligados com a economia americana, né? Reino Unido também, todos esses países ocidentais, assim, as economias estão muito bem integradas, se o dólar derrete, todos eles derretem também. Então, o que poderia ser uma alternativa pensando nesse caso, né? E aí, geralmente, o pessoal direciona para terrenos imóveis, ouro e cripto. É o que eu mais costumo ver, não só ouro, né? Metais preciosos de forma geral, commodities, né? Bens físicos, basicamente, e cripto. É o que geralmente é apresentado, né? Não sei se você
Você vê se tem alguma outra classe ou se dentro dos metais preciosos haveria algum que é mais focado, como o próprio ouro você disse, né, que tem um valor monetário. Eu acho que em relação aos metais, para hedge é ouro e prata. Paládio e platina são metais muito ligados ao mercado de automóveis e indústria química e tal. Historicamente é ouro e prata. São usados como hedge, né? Imóveis, apesar de serem nômades e tudo, aí você pode ter duas escolhas. Antes apesar de eu ter sido nômade a vida inteira, depois a gente fala sobre isso. Eu tinha um pouco de preconceito assim contra ter essa vida sem um ponto. Eu tinha esse preconceito antes, mas eu mudei recentemente isso daí. Mas assim, se você observar os bilionários, eles têm bunkers, né? O Mark Zuckerberg tem um bunker lá de US$ 1 bilhão. Todos os bilionários, eles têm o bunker deles. Então, se você for bilionário, você tem dinheiro para colocar em bunker, em metais, em cripto, em tudo. Se você for bilionário. Mas a gente tem que selecionar bem onde a gente vai colocar, né? Onde eu não colocaria, que eu acho que é melhor dizer, em ações de tecnologia, ações especulativas. Cripto, eu tenho a posição de que não é uma proteção contra crises. Porque em alguns eventos que nós tivemos, 2020 despencou, agora com os a subida de juros do Japão despencou também. E o que eu acho que vem por aí, não sei se agora, mas até 2030 certamente, é uma crise talvez pior do que 29. Pior do que 29, porque hoje a gente tem muito mais impressão de dinheiro, muito mais endividamento, a sociedade está muito mais frágil. A dívida pública americana é alta, a dívida de todos os países é alta, a dívida das empresas é alta, a dívida das pessoas é alta, a dívida estudantil, que lá nos Estados Unidos tem muita dívida estudantil, é bastante alta. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode ter uma espécie de colapso que, no primeiro momento, até tudo cai, até mesmo ouro, ações, imóveis ficam sem liquidez nenhuma e tal. Então, a gente meio que tem que ser meio sobrevivencialista e acho que o nomadismo digital ele pode ser integrado também ao sobrevivencialismo nesse sentido. Você ir para outras jurisdições outros lugares que se protejam disso, né? Você não vai ir para zona de guerra, você não vai ir para país que tem economia fraca. Então, mesmo que você tenha imóveis e ações e tudo, e você está na Venezuela, você está ferrado. Não tem como você, né, ter essa classe de ativos e estar protegido na Venezuela. Então, você tem que ir para um país que produza comida. Então, tem que pensar tudo nisso, né? Mas em relação aos metais, eu acho que ouro e prata, né? Principalmente. Mas dependendo do nível de crise que a gente tiver, aí eu brinco que a gente tem que ter chumbo, né? Que são armas de fogo, porque dependendo do nível, assim, é a lei do mais forte, né? Claro que eu acho que tem países que a coisa vai ficar bem mais complicada e dentro do país também tem zonas melhores e zonas piores. O Brasil é um país muito grande, tem mil países aqui dentro, né, diferentes. Então tem lugares no Brasil que são mais favoráveis. Então já se você vai ficar no Brasil, começa por aí, vai para um lugar melhor. Então assim, em 2020 eu saí de São Paulo, apesar de gostar muito de São Paulo e ter ganhado muito dinheiro lá e ser grato a São Paulo, eu me mudei para Santa Catarina, porque tem menos gente, é um pouco mais seguro e aí eu me mudei para cá, né? De volta, né? Hoje está sendo lançado um artigo que eu escrevi no portal Sobrevivencialismo, sobre sobrevivencialismo e teoria das bandeiras ali, juntando as duas teorias, falando um pouco sobre essas crises que a gente provavelmente vai enfrentar e como eu uso as duas teorias para me preparar. E falando um pouco sobre o que você estava falando, né, de o derretimento do dólar, as crises que provavelmente a gente vai enfrentar, e essa movimentação em direção ao ouro, existe hoje uma grande disputa se o mercado permanece usando como base o padrão petrodólar e o ouro chinês, né? O que seria exatamente esse padrão ouro chinês que está competindo ali com o petrodólar? Legal, excelente pergunta. Assim, eu acho que a China, eu já trabalhei com chineses e o jeito que eles pensam é bem diferente do nosso. Então a China, ela não quer, ela tem investido muito em armamentos, muito mesmo, em poder militar, em lançamento de foguetes, em lançamento de satélites. A China e a Índia, satélites militares.
A China tem uma fábrica de míssil e o mais bizarro da China é que eles não estão vendendo essas armas para ninguém, eles só estão acumulando. Tem uma fábrica de mísseis que eu vi lá que é totalmente automatizada, que produz 20 mísseis 24 horas por dia. Eles só estão acumulando, acumulando, acumulando. Mas a China, eles fazem isso como persuasão, eles não querem usar esses mísseis. Então, a China, você perceber, eles entraram numa guerra comercial com o Ocidente há um tempo, e esse é o jeito deles de fazer guerra. É fentanil, né? Você sabe o que é fentanil? A guerra comercial, a guerra de botar produtos lá embaixo, de levar as fábricas para lá. E dentro dessa guerra também tem a guerra monetária. Eles desvalorizaram o yuan para poder vender mais. E eu penso nesse sentido que eles têm se desfeito das reservas em dólar. E por que eles têm se desfeito das reservas em dólar? Porque eles aprenderam com a Rússia, porque os Estados Unidos congelou as reservas da Rússia, então eles não querem ter as reservas congeladas. Então você resolve dois problemas. Eles não podem congelar suas reservas e você ainda vende, você despeja essas reservas aí no mercado. E ao mesmo tempo eles têm comprado ouro. Então eles têm feito três coisas: se desfeito das reservas que podem ser congeladas, se desfeito das reservas por se desfazer das reservas, por inundar o mercado com isso, e ao mesmo tempo comprado ouro, que é o contrário de você ter dólar, né? Porque as reservas de ouro da China, embora elas sejam grandes, proporcionalmente a quantidade de pessoas ela ainda é muito pequena. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Itália têm reservas de ouro bem maiores do que a China. A China e a Rússia, a China tem que comprar muito ouro ainda para poder ter uma reserva proporcional àquele 1 bilhão de pessoas. E eu penso que essa é a forma, essa é a nova, assim como os Estados Unidos usou o dólar como arma contra diversos países, a China está usando os metais preciosos como arma também. A China e a Rússia e outros países. E também é uma espécie de proteção e profecia autorrealizável, porque como eles estão comprando o ouro está subindo pra caramba e isso vai começar daqui a pouco a ser um problema para os Estados Unidos. Mas assim, sobre essa moeda dos BRICS, eu tenho minhas dúvidas. Eles começaram falando que ia ter uma moeda que ia ser 100% lastreada em yuan. Aí depois eles falaram que só os governos, só entre acordos comerciais, se a Rússia comprar alguma coisa da China, eles ou vice-versa, eles podem trocar essa reserva por ouros. A Rússia tem o direito de trocar lá países. Aí agora eles estão falando que vai ser 40, não vai ser 100% ouro, vai ser 40% ouro. Então é difícil, eu acho que o padrão ouro, para ele voltar, ele dependendo de governo, imprimir dinheiro é muito melhor do que ter o padrão ouro para o governo, né? Não tem o custo marginal é infinito, né? Assim, então, se depender dos governos, acho que a gente não vai ter o padrão ouro mesmo. Eu acho que vai vir das empresas e das pessoas mesmo, né? Mas com essa relação à moeda da China, eu sou um pouco resistente. Agora, eles estão comprando bastante ouro. Isso aí vai ser uma ameaça, né? Porque daqui a pouco tem países aí também se livrando de reservas de dólar, não somente a China, outros países também. Então, talvez isso daqui a pouco seja um problema para os Estados Unidos. E para o Ocidente, enfim, né? Que vai afetar todo o Ocidente. Todo mundo, na verdade. Você mencionou que você vê a adoção de ouro sendo maior do lado das empresas e das pessoas. Para as pessoas que querem começar a colocar parte dos seus ativos em ouro, em prata, tem muitas maneiras que isso pode ser feito também, né? Se a pessoa quiser comprar ouro, dá para, digamos, ir no banco dela e comprar um certificado de ouro, dá para ir para um cofre de fato e ter algum ouro segregado, dá para comprar moedas de ouro, joias de ouro. Tem hoje em dia uns tokens de cripto que dizem que são 100% lastreados em ouro também. Assim, as opções de conseguir ter ouro são muito grandes também. Como que você vê assim essas principais categorias de investimento em ouro em termos de segurança, também conforto, comodidade, que fazem mais sentido, que tem um melhor custo-benefício? Legal. Antes de tudo, só existe uma forma de comprar ouro e prata, né? Só existe um tipo de ouro e prata, que é o ouro e prata físico. Todos os outros tipos, eles são derivativos e que podem ser contratos ou ouro no cofre, ou representações de ouro no cofre de alguém. Então, eles têm riscos muito diferentes, todas essas categorias. E aí eu vou falar sobre os problemas de cada um delas, né? E sobre as vantagens e os problemas de cada um delas, né? Primeiro, investindo no metal físico, você tem ali um ativo que não tem risco de contraparte. Você tem que só
saber distinguir se é ouro e prata mesmo, mas isso é fácil de aprender, é bem fácil, na verdade é bem simples. Tanto que os romanos e todos os impérios aí usavam, as pessoas sabiam usar, foi um conhecimento que foi perdido, mas é bem simples. Mas num país como o Brasil, você tem que tomar cuidado, dependendo da região que você mora, pode ser complicado. E o que eu digo sempre é se você vai ter esses metais físicos em casa, na verdade, se você vai ter qualquer coisa mesmo, Bitcoin, não fala pra ninguém que você tem. O melhor segredo é deixar em segredo. Porque aí se ninguém souber que você tem alguma coisa, não tem como te roubarem. Mas tem um grau de risco, sim, de alguém ir na sua casa e roubar. Mas é pequeno. Ainda mais se estiver escondido em algum lugar da sua casa. Depois, fundos de ouro e fundos de prata. Eu não gosto, porque quando você olha as lâminas, tem um fundo aqui de prata no Brasil, que é vendido no Brasil, chamado fundo de prata, tal, tal, tal. Que quando você olha as lâminas desse fundo, é 90% títulos do tesouro. Ou seja, é um fundo, ele pode fazer o que quiser, ele pode ficar fazendo trade ali com a grana da galera. E aí o resto é em opções e tal, e eu acho que é uma estratégia muito arriscada, e quando o metal subir, pode ser que ele não suba proporcionalmente ao metal. Depois, se você tem esses contratos da COMEX, a COMEX eu acho que é uma fraude, a COMEX é a bolsa de commodities lá de fora, eu acho que é uma fraude, eu não colocaria dinheiro ali. Aí a gente entra em teoria da conspiração também, mas a prata do do Warren Buffett lá, que ele foi forçado a vender, fizeram a Comics. Já começa por aí. Aí você entra em umas teorias da conspiração ali, mas eu acho que eles não têm todos os fundos. E também você não pode. E também tem umas coisas obscuras nesses contratos da Comics, que é você não pode sacar a prata. E você tem que comprar contratos cheios. Esses contratos cheios são de 31 quilos, 1.000 onças. Para você sacar, você teria que comprar 5 contratos, que daria 155 quilos de prata, daria perto de US$ 900 mil, uma coisa, 900 mil reais, 900 mil reais. Mas tem algumas sacanagens no contrato que eles podem liquidar para você em dólar, se eles não tiverem os fundos e tal, então tem uma sacanagem lá dentro do contrato da Comics. E você tem as stablecoins. Por incrível que pareça, eu acredito mais que as stablecoins tenham lastro do que a COMEX. O problema da Pax Gold, por exemplo, dando nome aos bois, na minha opinião, é que você não pode sacar com facilidade. Você pode sacar, mas você tem que comprar uma barra lá de 900, acho que é US$ 900 mil a barra de ouro para você sacar, e tem que ser em Londres. Então não é uma coisa acessível para todo mundo. Eu acho que seria o ideal fosse que qualquer pessoa pudesse sacar. Pode ter uma quantidade mínima, 10 gramas de ouro, 50 gramas, mas não um tarugo enorme que você tem que ser multimilionário para poder sacar. Esse é o meu problema com a Pax Gold, mas eu acho que, não sei se tem, eu não vou botar minha mão no fogo, mas eu diria que é mais confiável que a Comex. E você tem as mineradoras. Só que as mineradoras é um risco totalmente diferente de você ter o metal físico, totalmente diferente, porque é uma empresa. Então, assim, mineradoras elas costumam subir mais do que os metais. Mineradoras de prata e ouro, elas costumam subir mais do que os metais. Só que tem um problema. Tem várias mineradoras que estão literalmente quebradas e que são fraudes, principalmente nos países da África. Essas mineradoras da África, se for na África, vocês nem olham porque são ditaduras ali e tal, e os governos usam para fazer sacanagem. Mas se for uma mineradora bem administrada, tal, e você tem que entender mesmo de mercado financeiro, de balanço, tem pessoas que tem um cara na internet que é gestor de fundo, que é o Tavi Costa. E ele tem um fundo lá que ele faz gestão de mineradoras de prata, de cobre e tal. E ele vai lá na mineradora, conhece o dono antes do fundo dele investir. Então é outra coisa, né? Porque tem esses riscos de você investir numa mineradora lá que o metal está supostamente debaixo da terra, então tem que tirar. Então será que existe mesmo esse metal? Será que quando subir vai subir? Mas só que pode ser uma aposta um pouco mais apimentada aí para quem, mas não é a mesma coisa de você ter, não é o mesmo risco de você ter os metais diretamente com você. É uma outra parada, mas para quem quiser se expor a isso, tem que estudar bastante a parte das mineradoras, né? Mas é basicamente esses tipos de investimento que a gente tem em metais. Eu acho que eu não sei se eu esqueci nenhum, mas eu acho que é isso. O que que você acha dessas plataformas, digamos, que são, a princípio, vaults, né, cofres de ouro em lugares como
Panamá, Suíça, Singapura, Silver Bullion, por exemplo, esse tipo de instituição que não é uma corretora normal, não é tipo o Banco do Brasil, onde eu vou comprar um ouro ou um fundo de ouro, mas também não é o ouro físico em casa, né? Tipo, é uma plataforma especializada em ouro, não é uma de commodity geral, porém, ainda assim tem essa questão de confiança de que você não tem o ouro físico com você mesmo. Eu gosto principalmente das da Suíça. Inclusive, eu tô querendo a gente abrir uma operação lá e vou precisar de vocês, inclusive. Né, a gente tem conversado sobre isso. Mas eu acho legal se você tem a possibilidade de sacar. Porque se você não tem a possibilidade de sacar, não é um bom sinal. Mas se você tem a possibilidade de sacar, você vai lá na Suíça ou na União Europeia, eles entregam, eu acho isso bem legal. Aí você provavelmente vai ter que pagar um imposto, porque acho que tem o IVA lá. Quando é em custódia, você não paga o IVA, mas quando você vai sacar, você paga o IVA. Se eu não estou enganado. Mas eu acho bem legal essas plataformas, assim. No Brasil, eu estou tentando abrir algo desse tipo, né? Que não temos esse modelo aqui no Brasil ainda. Mas eu acho bem legal, acho uma alternativa. Especialmente se você pode sacar o metal. Legal. E você mencionou aí essa questão das minas que tem em diferentes lugares do mundo. E não são apenas os metais, tem também os minerais preciosos, né? Fala um pouco para a gente sobre essa questão aí de geoarbitragem, por exemplo, dando um spoiler aqui na conversa. Eu hoje vim com a minha aliança de noivado, que tem uma gema de é, ih, gente, esqueci o nome, me ajuda aí, Avelino. Uma esmeralda que a gente comprou, quer dizer, a gente comprou não, né? O meu marido comprou na época na Colômbia, fazendo ali aquele joguinho de arbitragem, conseguiu comprar num preço legal, porque lá eles têm 90%, eu imagino, assim, da extração de esmeraldas no mundo. Então, é o lugar mais barato para se comprar esmeralda. Então, fala pra gente um pouco assim, para a galera que é nômade, está viajando pelo mundo, é, como que elas podem tirar algum tipo de vantagem econômica disso? Eu vou falar primeiro dessa arbitragem de metais, porque aqui no Brasil a gente tem uma distorção bem grande em relação a outros mercados. No Brasil, o ouro é muito barato em relação ao resto do mundo, em relação à Suíça, em relação aos Estados Unidos, em relação a Hong Kong. O ouro do Brasil é extremamente barato. A gente produz muito ouro, muito mesmo. Então, pode ser em média 5% mais barato que Hong Kong, que Suíça. Já a prata, o Brasil não produz quase nada de prata. Se você olhar a lista dos maiores produtores de prata, o Brasil não aparece nem entre os 20 primeiros. A gente produz pouca prata, a gente não tem minas de prata. Então a prata vem toda de fora, ela é toda importada. Então é muito mais cara a prata aqui. Prata é bastante produzida no Chile, no México, na Bolívia, no Peru, na Polônia também. Então, entender isso também você pode arbitrar isso aí. Mas só que no Brasil é perigoso arbitrar, sair do aeroporto. O Brasil não gosta muito de que você tire recursos dele, né? Tem O um dele não. limite legal que você pode transitar, né? Mas ouro pode ser com nota e tudo, você tem que ter licença de exportação para tirar ouro do país. Ah, É bem complicado, mesmo que você tenha ele totalmente legalizado. Dá para tirar de outras formas aí. Não sei se eu posso falar. Mas dá para tirar de outras formas, tem que ser criativo. É, mas não, por assim, exemplo, joias não é ilegal. Eu posso ter as minhas joias exatamente. pessoais. Exata, exatamente, joia é uso pessoal, aí já é já é uma alternativa. O mesmo se aplica para moedas e itens de colecionador, por exemplo? Moeda, se for. É que assim, o Brasil é engraçado, né? A gente tá na República, mas se for moeda do Império, o Brasil trata-se como se fosse da República. Então, por exemplo, assim, você não pode destruir moedas da época do Império, porque pro Brasil é patrimônio histórico. Mesmo que a República tenha dado um golpe no Império, é patrimônio histórico que você não pode destruir. E supostamente você não pode tirar elas, elas do Brasil também. Mas se for, acho que de outro país, sei lá, libra esterlina, que a gente se encontra aqui no Brasil, libra esterlina, moeda chilena. É pena que eu não tô com elas aqui, mas eu tenho algumas assim do tipo aí, é mais fácil. Você mostra lá, não, essa moeda aqui é do Chile, então não é não é do Brasil. Então dá para fazer. Agora, sobre pedras preciosas não costumam ter tanta liquidez quanto metais preciosos. Mas a liquidez é uma coisa assim, se você tiver os contatos certos, você consegue vender. Então, assim, eu, por exemplo, não acredito que relógios como Rolex sejam reserva de valor e tal. Mas só que eu conheço pessoas que, se quiserem, elas vendem Rolex em 30 minutos. Elas mandam lá no grupo delas ou
entra ali em 2, 3 contatos e elas vendem Rolex. Então, para elas é super líquido. Ela fica vendo lá a bolsa de Rolex, quando subir, ela aciona e vende instantaneamente. Então, a liquidez é uma coisa que depende dos seus contatos. E pedras preciosas, elas foram muito, ainda são muito utilizadas para câmbio. Muito câmbio ilegal mesmo, né? Porque uma pedrinha ali você consegue armazenar valores, US$ 1 milhão, 10 milhões de dólares em uma pedrinha pequena. E não chama atenção. Então, ela é muito utilizada assim para câmbio, câmbio ilegal, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí você tem que conhecer as pessoas certas e tem que conhecer muito desse mercado de pedras preciosas também. O que a gente tem aqui no Brasil que não tem nos outros lugares? Turmalinas. O Brasil produz muitas turmalinas, inclusive tem uma chamada Turmalina Paraíba, que só tem aqui em uma região da África, só tem nesses 2 lugares do mundo. Que, na verdade, a região da África era o mesmo lugar que se dividiu. Então essa pedra ela é bem valiosa lá fora, né? Então para quem quiser comprar aqui e vender lá fora, mas tem que conhecer e tal, tem que ter o laudo. Não pode se aventurar não, porque você pode se machucar, porque podem te passar a perna e nesse mercado de metais e pedras tem muito, o que mais tem é golpista, né? No mercado financeiro no geral, né? Mas é uma alternativa se você tiver as pontas certas lá no outro país para vender. Acho que é melhor começar pela ponta de lá, de onde você vai vender, do que da ponta daqui. Pergunta para o lado de lá se ele compra, quanto que ele paga, isso, aquilo, e aí depois você arbitra, né? Começa sempre pela ponta do cliente, Você falou pela do ponta de quem vai ouro comprar. barato no Brasil, na Argentina também, eu acho que é mais barato que o Brasil até, né? Na Argentina também tem barato. É, Só que não sei assim, como é que tá agora com essa questão do o dólar blue lá, porque antes tinha essa questão também que o dólar estava com um preço na muito ineficiência, artificial, né? Então, eu desconfio que uma boa parte do ouro do Paraguai e da Argentina vem do Brasil. Vem ali do Mato Grosso, aí atravessa a fronteira e aí fala, não, a gente está importando do Paraguai, mas na verdade é do Brasil. Porque o Brasil é um país muito difícil para os negócios e é muito burocrático, tem muitos impostos e às vezes isso pode, se levar para um lado e importar, pode fazer sentido de forma fiscal, digamos assim. Que você está botando dinheiro no país, né? Você não está tirando, né? É diferente. A Receita gosta, né? Você está colocando, está importando. Entendi. Essa questão da liquidez, especialmente, acho que é um dos maiores argumentos do lado cripto, né? Em termos de, pô, se eu precisar mandar. Eu não tenho, mas se fosse para mandar milhões, a simplicidade de fazer isso com um Bitcoin comparado com metais preciosos ainda é muito maior, né? Especialmente levando em conta viagem internacional, que hoje em dia, praticamente todos os países, tu tem mais de 10 mil dólares contigo, já. Opa, peraí. Você tem que passar pela alfândega, tem que ter todos os registros, enfim. Então, eu imagino que para quem quisesse fazer algo nesse sentido de aproveitar dessa arbitragem, tem que ser um negócio bem especializado. Provavelmente vai ser uma arbitragem, justamente como você falou, né, de uma rota para outra. Vai ser é, várias viagens, sempre o mesmo mercado, porque o custo de organização, de logística para fazer isso para outros lados do mundo deve ser muito alto, né? Mas assim, se você for fazer várias viagens para o mesmo lugar, a Receita te pega, a Polícia Federal também. Você bate lá no sistema, você está fazendo 20 viagens aqui para Hong Kong, o que é isso que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Eles vão pegar. É, Realmente, hoje em dia, os metais têm esse problema de transferência, mas ele é um problema que pode ser resolvido conforme os mercados ficam mais maduros. Porque numa operação de câmbio, as pessoas pensam às vezes que você precisa, para você transferir valores, como ouro, você precisaria transferir toneladas de ouro de um país para o outro. Mas a operação de câmbio geralmente ela não funciona assim. Ela funciona com uma troca de posições, né? Então vamos supor que eu tenho lá um parceiro na Suíça e você tem 100 quilos de ouro aqui e preciso te pagar 100 quilos de ouro na Suíça. Eu entro em contato com um dealer na Suíça que tem esses 100 quilos de ouro a operação de câmbio funciona assim: você procura alguém que quer mandar dinheiro para o Brasil, da Suíça para o Brasil, ou da União Europeia para o Brasil, e você faz essa troca de posição. Então você entrega ouro para essa pessoa aqui, ela te entrega lá e enfim, fica pago, né? Mas hoje em dia nós não temos
um mercado líquido nesse sentido de transferências internacionais com metais. Realmente é uma deficiência, mas para quem quer buscar uma proteção para eventos, eu acho que os metais são a melhor alternativa, assim. Eu acho que cripto não vai sobreviver. Não é que não vai sobreviver, não vai aguentar o tranco, vai derreter, digamos assim. Pode ser que até que depois no futuro recupere, mas no momento que você mais precisar, ela vai derreter, entende? Que é o que aconteceu em outras ocasiões. Em 2020, e quando o Japão subiu os juros, quando dá uns bombardeios lá no Oriente Médio, o pessoal sai de cripto, porque cripto agora está muito ligado, tem uma correlação muito forte ao mercado especulativo. Porque essa galera que entrou agora em cripto, ela não esses investidores profissionais, eles não têm amor, eles não são cypherpunks, não são, eles querem só especular com cripto. E no menor sinal eles vendem, né? Eles não são holders igual a gente era lá. Eu conheci o Bitcoin em 2013, 2014. Então eu não tava nem aí pro preço. Eu usava como uma ferramenta de liberdade. Mas esse pessoal que entrou agora, não. Eles querem esses fundos e tal, eles só querem especular no negócio. Sim, não. Já está basicamente muito correlacionado, né, o resultado financeiro do Bitcoin e das principais criptos junto com os mercados financeiros de forma geral. Já não é mais um movimento que é assimétrico, eles estão bem juntos. O que você acha em relação aos supermetais, digamos, grafeno, nióbio, enfim? O Rafael Seixista levantou essa Ah, consideração aqui, legal. né? O grafeno ele é um material feito do carbono, né? Eu cheguei a estudar um pouco de grafeno. Eu fiz mestrado em nanotecnologia, mas eu interrompi, né? Não cheguei a apresentar a tese. Mas eu cheguei a fazer algumas coisas com grafeno. Eu acho que é um material excelente. No caso do grafeno, só que pô, um abraço pro Rafael Seixas, acho que eu conheço ele, se é a mesma pessoa. Mas eu acho que é um material excelente, só que não ainda a dificuldade de escalar a produção, né? Porque ele é quase que artesanal, assim, a gente fazia no laboratório, era uma coisa artesanal, assim, não dá para fabricar o grafeno em si, né? O óxido de grafeno já era um pouco menos artesanal, mas não dava para fabricar assim em larga escala. Não tão replicável, digamos assim. O nióbio também, eu não cheguei a trabalhar com nióbio, mas cheguei a estudar vidros inteligentes com nióbio, que era NB2O5. Era um óxido de nióbio. Também é um material fantástico. O nióbio já, só que não é tudo isso, não é um material muito bom, mas tem um hype assim por trás do nióbio de que ele vai resolver todos os problemas e não é dessa forma. E o nióbio é extremamente barato, ainda, né? Você compra toneladas de nióbio no Brasil, o Brasil é um dos maiores é o maior produtor e é extremamente barato. Mas essa parte dos materiais dá para especular muito e ganhar muito dinheiro. Até às vezes com materiais inusitados, por exemplo, cacau ultrapassou a valorização do Bitcoin. Não sei se vocês viram o gráfico dos últimos anos. Foi o gráfico assim, é monstro do Lago Ness. É um negócio, é um L assim, ó, tipo, um negócio bizarro. Puxa depois o histórico do cacau, o gráfico do cacau, porque teve um problema lá nos países da África, porque eles não estão investindo em plantar novos pés de cacau e ele só nasce ele gosta do clima equatorial e tal. Então tem diversas oportunidades aí no mercado e você tem que estudar todas elas e encontrar. É igual você procurar uma agulha no palheiro, assim, para você acertar a boa, né? Então, isso provavelmente explica por que que, no geral, a qualidade do chocolate decaiu bastante no mercado, assim, né? Claro que você ainda encontra chocolate de qualidade, mas são os mais caros. Também é isso. Acho que foi vários motivos, Camila. Esse é um dos motivos. O cacau tá subindo pra caramba. A inflação também. A inflação é muito pior do Sim, que eu dizem achava que era só a inflação, mas aí você falou isso agora e eu também. comecei a. Uhum. No Brasil,
para ser considerado chocolate, tem que ter 20, eu vi isso recentemente, tem que ter 25% de chocolate. O resto pode ser gordura hidrogenada, açúcar e todo o resto de porcaria. E a Anvisa, ela permite uma certa quantidade de pedaços de insetos, por exemplo, de insetos baratas mesmo, no chocolate. Aí, então, por isso que aqui no Brasil, quando você pega um chocolate suíço, é 40, 50 reais, assim, a barra de chocolate. Por conta disso, né? Também, né? Mas esse preço do cacau não foi passado totalmente ainda porque eles têm muito estoque. Ah, Mas e é quando bem passar, recente isso, então. é recente, coisa de um ano. Mas quando passar, vai ser um desastre, assim. E na verdade, Vou estocar chocolate. a minha aposta é que é, tudo dando errado, muitas coisas vão ficar extremamente caras, assim, você se alimentar bem no futuro vai ser bem caro, comer carne todo dia, beber leite, leite cru, leite natural é difícil de encontrar, queijo é difícil de encontrar. Todos os alimentos assim no supermercado você tem que ser extremamente seletivo porque tem um monte de porcaria ali. Inflação fez um estrago mesmo na vida das pessoas e que elas nem imaginam, é aquilo que não se vê, né? Sim, é o empobrecimento de todos os produtos para não ter que repassar o preço depois pro cliente final, né? E aí, por exemplo, a questão da imigração, né? Você vai para outros países que tem um pouco mais de cuidado com a alimentação, né? Acho que na Europa a alimentação é muito. As frutas, eu lembro que eu morei um tempo em Portugal, conheço alguns países, as frutas eram muito selecionadas, assim. E às vezes era coisa que vinha do Brasil, ou de Angola, ou do Brasil, e era coisas de extrema qualidade, assim, que você não encontra no Brasil, vai tudo para fora, né? Café, por exemplo, é algo que hoje em dia eu só compro em grãos. Não compro mais em pó nem ferrando, porque o pó é muito diferente, é uma coisa que não é café. Não sei o que colocam ali, se é caule, se é alguma coisa, mas quando você compra o café em grãos e moe em casa, é outra coisa, totalmente diferente. Com exceção, talvez, do café que vai para a Europa. Aí você pode me dizer que talvez seja um café. Às vezes está lá, que vem do Brasil ou da Colômbia. Aí beleza, aí é bom. Mas o café, o café em pó aqui do Brasil é o que sobra ali da Europa. Falar, esse lote aqui não presta, vamos vender no mercado interno. É, é o que sobra no processo de torragem, né? É bem torrada. Então, assim, vou confessar aqui para vocês que eu tô pensando o Brasil tá foda, tô pensando em sair, porque a qualidade de vida a, fora é muito, muito superior no Brasil. E nem tudo é sobre dinheiro e tal. Tem coisas assim que a qualidade de vida, comida e segurança são coisas que têm um valor alto para mim, né? No Brasil você pode sair, ir na rua e o cara pode te assaltar, você entregar o celular e mesmo assim ele te dá um tiro. É o país que mais tem assassinato no mundo. Então isso é uma coisa, esse fato principal, o país que mais tem assassinatos no mundo, assim, mais de 50 mil assassinatos. Esse fato principal, só ele já me faz querer sair do Brasil, sabe? Eu conheci um russo aqui na Geórgia esse fim de semana. E aí ele me falando que ele está tentando sair aqui dessa região de conflitos e perguntou o que raios eu estou fazendo aqui, porque aqui não tem segurança. Aí eu ri dele, né? Eu falei, amigo, eu venho do Brasil. A gente não está em guerra com a Rússia, mas a gente tem uma guerra interna que morre mais gente do que na guerra da Rússia, do que na guerra do Iraque, do que sabe? E as pessoas lá matam por causa de um iPhone, por causa de R$ 50. Aí ele me deu um abraço. Que bom que você tá aqui. E outra coisa também é o trânsito do Brasil. Os brasileiros, boa parte deles não sabe dirigir. É um país que tem muitas mortes no trânsito, muitas mortes. Você pega, compara com outros países, é bizarro, assim, porque o pessoal, assim, não estou generalizando, mas em grande parte, não respeita as leis de trânsito e acelera e passa sinal vermelho e faz coisas que não deve, né? Então tem muitas mortes no trânsito. Eu já perdi parentes no trânsito. E assim, eram pessoas que estavam fazendo tudo certo, estavam dirigindo tudo certo, mas por outro cara maluco é, foram afetados, entendeu? Uhum. Eu acho que são muitos fatores, tem essa questão de respeitar as leis,
Tem, acho que também o fator do consumo de drogas e álcool, que é muito elevado no Brasil, e acho que também a própria estrutura de urbanização, assim, que às vezes compromete a questão da segurança Nem, na nem, direção. nem, nem Santa Catarina eu tô tancando mais, vocês acreditam? Acredito. Isso é uma questão realmente das principais cidades brasileiras, elas são muito voltadas para carro, especialmente quando o pessoal vai para Europa, nota essa diferença gritante assim da caminhabilidade, quanto a cidade é amigável a um pedestre, de você poder, né, andar por aí e tá tranquilo. Né, comparado, mesmo as melhores cidades do Brasil não têm uma caminhabilidade tão boa, são áreas específicas, são alguns bairros melhores, dentro de cidades melhores, que você tem isso. O resto é muito voltado para carro, e aí a pessoa acaba tendo que ficar no trânsito muito, justamente por conta, né? Pois é. Não, realmente é um desabafo aqui pra vocês. Eu realmente estou pensando em cair fora. Só que o Brasil é muito bom para ganhar dinheiro. É um país muito bom para ganhar dinheiro. E eu acho, por incrível que pareça, eu acredito no Brasil, no longo prazo, eu acredito no Brasil, no longo prazo, mas eu acho que vai ter que passar por um processo de ruptura assim muito grande. As pessoas vão precisar de uma sacudida assim, conhecerem o que que é a falta de liberdade, né, o socialismo e tal, para poder acordar. Senão, eu acho que não vai. Então, assim, eu estou extremamente pessimista para esses próximos 6 anos. E se puder dar um conselho para, principalmente se você estiver ouvindo a gente for mais jovem e tal, vaza, que é melhor. Contrata o pessoal da Seti aí e vaza que é melhor. Depois você volta com a grana e monta alguma coisa, beleza? Você pode voltar e tal. Mas no momento tá foda tancar o Brasil. Entrando principalmente nesse tema, assim, você mencionou que provavelmente os próximos anos vão ser de perda de liberdade, o que me deixa meio doomer, digamos, o que é meio, assim, desencorajador, mas também uma razão pela qual é importante, assim, tá ativo ainda, é que eu vejo que uma vez perdida a liberdade é muito difícil de conseguir ela de volta. Sabe, a gente pega todos os exemplos aqui da América Latina em que teve um nível de aparelhamento das instituições igual a gente está vendo no Brasil, é, Venezuela, Nicarágua, Cuba, enfim, cara, já foram décadas. Fidel já morreu, sabe? O pessoal fala, ah, não, porque quando o Maduro morrer, aí vai a Venezuela mudar. Cara, o Fidel morreu, Cuba ainda é Cuba. É, sabe, será se o Maduro morrendo isso acaba? Ou, dando um exemplo mais próximo do Brasil, o pessoal fala que, não, o PT tá muito fraco, a única liderança que o PT tem ainda é o Lula, né? O PT, pô, perdeu um monte de prefeituras, mas ainda o Lula é uma figura grande. Pô, mas se perde a liberdade num ponto que as instituições estão aparelhadas, importa? Sabe, até que ponto Eu importa acho que ele, isso? eu acho que ele vai se reeleger. Começa por aí. Eu, eu falo pra todos meus amigos, falo, não, não, vira essa boca pra lá e tal. Mas eu acho que eu sou capaz de apostar nisso, de que ele vai se reeleger. Pode perder as prefeituras. 50,64 contra Isso, 49,5, exatamente. geralmente. Exatamente. É, mas eu acho que é um. 50.001. 50 mais um. Eu acho que é uma previsão forte, cara. Voltando um pouco aqui pro tema justamente dos metais preciosos, né? Para quem quer se proteger de tudo isso. Um tema que a gente estava falando lá no início dessa questão dessas vaults, né? Na Suíça, em Liechtenstein, Singapura, Panamá, enfim. Uma coisa que eu achei muito interessante de algumas delas é que elas fornecem uma das poucas oportunidades de diretamente rentabilizar o investimento em ouro, porque pelo menos a Silver Bullion, que eu também tinha conta lá, eles permitem você basicamente usar é, usar o seu ouro de colateral para pessoas pegarem emprestado e eles te dão um pagamento. Tipo, a taxa é bem baixa, sei lá, 3% que a pessoa recebe depois em pagamento de juros em dólar, mas basicamente é uma opção indireta, né, de conseguir algum tipo de renda passiva, né, entre aspas, num ativo de ouro. E acho que essa é uma das questões que o pessoal geralmente não gosta tanto dos metais preciosos que, não, isso aqui não me gera uma renda, né? Eu estou pensando em preservação de ativos, mas eu não vou diretamente ganhar dinheiro com ouro, e essa seria um mecanismo que possibilita isso até, né?
Não sei se você conhece alguma outra opção, outras Não, de maneiras que o renda, mercado não, oferece. de renda não. Tem poucas, realmente poucas soluções ainda nisso. Eu tô querendo abrir uma operação lá fora, pensando nisso aí também. E também pensando em operações de câmbio, porque se eu tiver uma operação lá fora, uma operação aqui, eu consigo, de certa forma, fazer câmbios, né? Mas não conheço. Mas só que assim, o pessoal fala que não gera renda, mas só que o ouro, por exemplo, assim, em reais, a Selic está 10,75 e o ouro rendeu quase 42% em reais. Em dólar eu não sei, não tenho aqui de cabeça quanto que rendeu. Mas eu posso pegar aqui, inclusive. Deixa eu pegar aqui. E a prata rendeu 50, já valorizou 50% em reais. Então, eu não sei, eu acho que deixar a grana em moeda fiduciária, mesmo com esse rendimento, quem calcula o rendimento é o governo. Então você está perdendo. Deixa eu ver aqui, peraí. O ouro foi 30% em dólar e a prata 37% em dólar esse ano, né? Então, Desde no últimos 12 year, meses ou desde janeiro? não, year to date, desde janeiro. Ah, estudante, ok. Uhum. Então, basicamente aí está o argumento, né? Você, no investimento em fiat, mesmo contando os rendimentos de capital, você ainda acaba, por conta da inflação, da perda do valor da moeda, muitas vezes ficando abaixo do valor do metal precioso, né? Se você pegar a bolsa brasileira, por exemplo, pegar Itaú e Tube 4, acho que desde 2000 ele não bate o ouro no Brasil. Desde 99, né? Ou acho que desde 94. Não bate o ouro no Brasil. Nossa bolsa só perde valor em dólares, né? Então de nada adianta ganhar nominalmente e quando você coloca em dólar, você está perdendo dinheiro, né? Assim, é algo extremamente seguro, né? Metais preciosos, o risco é bem baixo, né? Bem baixo mesmo. É algo extremamente seguro, conservador, né? Então, para quem não quer correr muito risco, coloca pelo menos uma parte da carteira nisso, né? Nesse sentido, a prata, por que eu gosto da prata? Porque ela é um mercado menor que o do ouro. O ouro é um mercado de 17 trilhões e a prata é 1,7 trilhão de dólares. E então, como ela sendo um mercado menor, ela movimenta mais. Tanto que esse ano, deixa eu abrir aqui, esse ano ela rendeu 52% em reais. Eu sempre olho em reais, 53% em reais e o ouro 48%. Então ela sempre dá um saltinho mais. É tipo uma altcoin, né? Ela sempre sobe um pouquinho mais que o ouro, né? Porém, ela é um pouco mais volátil. Se o ouro cair, ela cai mais também. Mas para quem está pensando no longo prazo, é uma boa alternativa também. A prata e botar um pouco de prata, um pouco de ouro, um pouco de dólar. Eu acho que você tem que ter, mesmo não gostando do dólar, eu tenho uma carteira de dólar mesmo físico. Então acho que, principalmente para quem é nômade, acho que tem que ter um pouco de tudo, né? Inclusive No dólar vários físico tipos de é moeda. obrigatório para viajar, né? Qualquer aeroporto que tu passa no mundo, tu consegue, se precisar, tu troca dólar para moeda local. Se tu tá viajando com reais, é mais, mais complicado. E cartão, eu não sei se tem lugares que. Não é todo lugar que aceita, né? O cartão. Não, tem. Hoje em dia já tá com muito mais forte a penetração de cartão, não tive tanto problema. Mas sim, sempre é importante ter no mínimo, sei lá, o equivalente a 100, US$ 150 na carteira, onde quer que você vá, e claro, na moeda local, né, para conseguir utilizar. É que tem locais que isso é muito cultural, né? Na Argentina, uns anos atrás, eles mal sabiam usar cartão nos estabelecimentos. Agora já está uma coisa realmente mais tranquila de usar. Mas na Alemanha, assim, é bem cultural mesmo. Se você sai ali das grandes capitais e vai num comércio pequeno, você tem que ter o dinheiro vivo ali para comprar. Não, não, não. Sai das grandes capitais nada. Tu vai em Munique hoje, tu não vai conseguir pagar no cartão metade É? dos lugares. Não, Sim, não tem eu Que quis ser bom. meio da generosa, roça, não. eu Que quis ser bom ver isso. generosa com os alemães. No Brasil, a gente vai passar por um sério problema, né? Daqui 2 anos com o Drex. Eu acho que vai começar a matar o dinheiro físico aí vai ser um problemão. Sim. Pix já tá matando bastante, né? Mas o Drex vai ser um estado de vigilância, assim, bizarro. Também por isso que eu tô pensando em sair. O Brasil acabou sendo um dos países mais rápidos de implementação de tudo isso, né? Os outros países da América do Sul, cara, Paraguai, Argentina, Colômbia, onde eu também tava,
não chega nem perto, não chega nem perto, assim. O máximo que eles têm é, sei lá, Mercado Pago ou alguma plataforma dos próprios bancos, tipo, fazer transferência instantânea, mas nada assim, ó, veio do Banco Central coordenando com todo mundo, todos os dados estão aqui, e todo mundo usa, sabe? Lá é muito mais cash, ou talvez um ou outro aplicativo mais regional, local, que não tem o escopo. Mas você mencionou cartão, acho que esse também é um ponto interessante. Tem algumas startups hoje em dia que já estão querendo fazer essa questão de vinculação de tu compra, tu tem tipo um balanço em ouro com a nossa empresa e você consegue gastar com um cartão de débito. Você já chegou a testar algumas dessas empresas? O que você acha em relação a essa opção de, digamos, eu gasto em ouro, né? Eu acho, inclusive a minha operação que eu quero abrir lá fora é para fazer isso. Eu acho que é inteligente, porque você tem um caixa da sua empresa e ela tá valorizando acima do dólar, eu acho que isso é bem inteligente. Você deixar, em vez de deixar a grana parada, o ouro subiu e rendeu 30% em dólares. Imagina ter uma parte dessa grana parada, você está ganhando 2,5% ao mês, é isso, né? 2,5% ao mês. Então eu acho que é bastante inteligente, dependendo das taxas, né, dessas máquinas e tal, da aceitação delas. Acho que é legal. Eu não conheço nenhuma específica. Tem uma que eu estou acompanhando, que é a Kinesis Money, mas eu acho que eles não têm cartão de débito. Não tenho certeza. A Kinese sim tem cartão, mas eu não sei se tem para o Brasil. Esse é um Não, pro ponto que Brasil tinha não. que conferir. A nível internacional, eu sei que eles têm. Essa parte de cartão talvez eu lance no ano que vem aqui no Brasil. Tô trabalhando aos poucos ali no meu aplicativo. Ceti será uma parceira muito feliz de qualquer operação dessas, Legal, de popularizar aí o uso do ouro para a nossa com clientela. certeza. Legal. Quem sabe a gente meta dólares depois, franco. Eu gosto mais de ter a possibilidade de franco suíço, né? Já que é pra ter moeda forte, já põe em franco logo, franco suíço logo e pronto, né? Acabou a brincadeira, né? É que vai ter Fiat, usa uma que preste, pelo menos. Exatamente. Não, todas as Fiat são ruins, mas das ruins, né, tem algumas mais e tem algumas menos, Aham. basicamente. Entrando aqui um pouquinho nas perguntas que o pessoal da comunidade deixou, o Rafael pediu para você explicar o que é esse Basileia 3 sobre o Banco Central da Basileia, porque pouca gente sabe disso e ele mesmo só descobriu faz pouco tempo. Tá, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para explicar isso, mas vou tentar explicar de uma forma simples. O Basileia é meio que é meio que estabelece o padrão, é lá na Suíça, é meio que estabelece o padrão que os bancos devem seguir, os ativos que eles devem considerar, o risco, é, os ativos mínimos que os bancos devem ter para poder serem considerados seguros e tal. Então a União Europeia exige que certas jurisdições, certos bancos sigam o Basileia, os Estados Unidos também e tal. Então, por exemplo, o banco tem que ter dita as regras ali do que é considerado risco. Cripto é considerado risco, ações de tecnologia é considerado risco. Para o banco ali calcular o risco dele mesmo, o risco dos clientes e tal. Que o banco nada mais nada menos que é uma instituição que gere o fluxo de caixa, né, de curto prazo e de longo prazo, né? Então ela tem que, como todos os bancos praticam reserva fracionária, você tem que tomar, é como se você gerenciasse um esquema de pirâmide que você tem que administrar ali é, dos saques da galera, né, do quanto que tem de coisas de longo prazo ali, de títulos de longo prazo, ativos de risco, enfim. Então nesse sentido tem três coisas que é considerado Tier 1, que é ativos com risco mínimo, que são os melhores ativos que o banco pode ter, que seria dólares, ou dinheiro, né, euros, por exemplo, títulos do tesouro e ouro. Ouro entrou como tier 1 nessa lista. E os bancos que seguem o Basileia, eles têm que ter uma quantia desses ativos de dólar, no caso de dólar ou de moeda, de títulos e de ouro. Então, se esse Basileia 3 passar, todos os bancos que seguem o Basileia vão ter que ter ouro. Então, eles vão ter que comprar ouro, entendeu?
Mas simplificando é isso. Se o ouro, eles querem propor que o ouro seja ativo Tier 1. Então, se isso for aprovado, todos os bancos vão ter que comprar ouro. Só que estão enrolando para aprovar isso aí, eles não aprovaram ainda. Quando aprovar, possivelmente o ouro vai subir bastante. Isso colocaria Isso- uma demanda institucional, digamos, do lado do ouro de, pô, bilhões, não? Trilhões, talvez. Trilhões talvez. Entendi. Exatamente. Por isso que eu acho que também isso aí é mais uma coisa que leva a gente de volta pro padrão ouro, né? E algo como inevitável. Você vê alguma outra tendência que está assim, fortemente impactando o mercado de metais preciosos para os próximos anos? Por exemplo, essa é uma que você falou que é do lado financeiro. Tem alguma outra do lado regulatório, do lado do, sei lá, geopolítico, enfim, que está fortemente impactando o mercado de metais preciosos? Tá, a minha maior tese é essa do dólar, do fim do dólar e da remonetização dos metais. Essa é a minha maior tese. Mas tem outra sim, por exemplo, do lado da oferta, as minas de prata e de alguns outros metais estão ficando escassas. Como é que eu posso dizer? As reservas estão diminuindo, né? As reservas, inclusive as reservas da Comex e de certas bolsas estão secando, porque a China e a Índia estão comprando muito metal. E a Índia está comprando toneladas de prata. Toneladas e toneladas de prata. E a China também. 30% 30% de toda a prata minerada está indo para a indústria de painéis solares. 30%. Então é bastante coisa. Se você considerar que o painel, uma célula solar, é somente uma tintazinha de prata, e 30% de toda a prata do mundo está indo para isso, é bastante coisa. Então, do lado da demanda, tem essa parte de painel solar, eletrificação. Carros elétricos eu não acredito muito, mas carros elétricos usam prata também, baterias. O agro usa prata, a indústria química, a medicina, tem diversos setores. Mas o que está puxando prata hoje é painel solar. E do lado da oferta, né, a parte das minas, é, a prata geralmente ela se encontra junto, agregada ao cobre. Né? Então, por uma questão da natureza mesmo, geralmente se encontra junto. E nos últimos 10 anos, só descobriram 3 minas, 2 ou 3 minas novas de cobre. Eu tenho um gráfico desse que eu postei no X, 2 ou 3 minas de cobre. E está faltando o CAPEX, que é investimento nessas minas de cobre, para que elas produzam mais. Porque o preço dessas commodities não subiu muito, né? E você teve aumentos de custos, né, por conta toda essa inflação, principalmente desde 2020 para cá, mas é uma inflação que já vem de um tempo. E os produtores de minério simplesmente não estão investindo. E para você colocar uma mina de novo, uma mina no ar, uma mina de prata em funcionamento, se você decidir hoje, leva 4 anos para você operar a planta. Não é algo que você faz da noite para o dia. Para você operar essa planta, são 4 anos. Porque o cobre, principalmente, é muito caro de você extrair. É, é meio engraçado isso. Quanto mais barato o metal, mais caro é. Por exemplo, o alumínio é o quarto, quinto elemento mais abundante da Terra. Sei lá, acho que 13% do planeta é alumínio. E é caro de extrair alumínio, muito caro. Você tem que ter fundição lá, tem fornos que não param nunca. Tanto que o pessoal prefere reciclar alumínio do que extrair alumínio, porque é um processo que gasta muita energia. E o cobre também é meio parecido, e aí depois vem a prata e tal. A prata não é tão difícil quanto o cobre, mas é um pouco difícil. Então, do lado da oferta tem esse pepino aí, que não é que as minas vão. Não é que não vai ter mais mina de prata. Se o preço subir, possivelmente outras minas vão ficar viáveis, mas quando elas ficarem viáveis, 4 ou 5 anos para você poder operar aquela mina. E então, tanto a oferta vai diminuir, quanto a demanda, a tendência é aumentar. E a demanda industrial, sem falar da demanda monetária. Se tiver demanda monetária, o preço vai subir muito, né? Para você ter uma ideia, a prata não bate o topo histórico desde os anos 70. Ela bateu ali $50. E se você ajustar esses $50, que é o topo histórico da prata, para os dias de hoje, daria perto de, usando o CPI americano novo, que é o índice de inflação deles lá novo, seria perto de $850 o topo. E a prata hoje está $30 a onça.
Então teria para você encostar no topo histórico, não para você ultrapassar ele. Mas se você usar o CPI americano antigo, o topo histórico da prata seria $1.350. Então, se ela somente voltar para o topo histórico, é uma multiplicação de várias e várias vezes. Pô, então realmente quando você fala que é um metal que está subvalorizado, ele perdeu um Tá, valor muito alto tá, do tá, topo tá no chão. histórico. Tá de graça. A prata e outros metais também, tá? É que a prata eu acho que é o que tem mais assimetria, mas a platina também é assim. Só que a platina não é hedge contra a crise, né? Mas a platina tá muito mais barata também. A platina, ela é um metal 6 vezes mais escasso que o ouro e custa a metade do preço hoje. E ela tem muitos usos industriais, talvez mais usos industriais do que o ouro. Então tem Então, um fundamento, digamos, forte para uma tese de investimento também. e a platina é extremamente cara de fazer refino. É muito complexo de fazer o refino da platina. Não é coisa, não é fácil não. Então, para você fazer hidrogênio verde, para você gerar hidrogênio, né? Usa uns anodos lá de platina e qual que é outro metal? Caramba, me fugiu. É um metal bem, bem caro também. Vou lembrar o nome. Ósmio, irídio. Usa platina e irídio. Irídio também é outro metal caro pra caramba. Então, para você fazer para fazer produção de hidrogênio verde, é usado da medicina também, né? Pinos de platina, ela é um metal compatível com o corpo humano. Odontologia, os carros a combustão, todos eles têm o catalisador lá que vai bastante platina para reduzir as emissões. Então, a platina é usada em um monte de coisa, né? Na indústria química também é usado bastante. Platina é outro metal que eu também acho que tá subvalorizado, assim. Tem vários metais, até mesmo cobre, eu diria que se você acredita que o mundo vai se eletrificar e crescer e a tecnologia vai aumentar, vai precisar de cobre. É essencial. E aí você vê como a inflação é uma coisa que eu percebi, como que a inflação tá alta, né? Que antigamente as pessoas roubavam ouro, aí depois as pessoas roubavam prata. Hoje o pessoal tá roubando fio de cobre. Bastante, assim. Fio de cobre em São Paulo estão roubando pra caramba. Pô, cobre, cara. Deixa eu ver como que o padrão. Daqui a pouco vão roubar a lixeira de ferro ali, vão. Não vai poder Já, ter uma Latão, né? lixeira. já Não vai, acontece, já não vai acontece, poder. já acontece. Vamos. Lixeira, leva caixa de correio, leva tudo. Caixa de Tem que. correio. É, Hum. Torneira. E essa questão da demanda que você tinha mencionado, né? Que se o preço da prata aumenta para ter uma nova mina de prata rodando, a gente está falando de questão de 4 anos. Mas também é algo que provavelmente leva um pouco mais de tempo para isso, porque para o investimento fazer sentido não se trata de, sei lá, a prata bateu um pico e caiu uma semana depois, né? Tem que manter um nível de preço sustentado mais alto para que daí faça sentido essa empresa que está, digamos, a gente vai começar uma nova mina de prata, vai estar operando daqui a 4 anos, o prospecto tem que ser que daqui a 4 anos ainda vai estar uma precificação mais vantajosa, né? Então, provavelmente digamos, até do momento que há um aumento na demanda e aumento de preço, até haver um aumento do outro lado da oferta, provavelmente é questão de, sei lá, 5, 6 anos, não? Aí que eu acredito que vai subir pra caramba, porque vai ficar faltando, nesses 4 anos ainda vai ficar faltando prata e a indústria vai precisar. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sei que a maior importadora de prata do Brasil é a WEG, né? Por causa dos contatos elétricos e tal. Aqui tem umas coisas que o pessoal não sabe que tem prata, mas sabe aquele chuveiro Lorenzetti, que é elétrico, que só tem aqui no Brasil? Tem os contatinhos de prata ali também. Então é uma indústria que usa prata também. Aqueles disjuntor também também vai um pouquinho de prata. Só que assim, o que acontece, o que é interessante dos metais preciosos, principalmente da prata? Essa prata ela não fica disponível. No caso do Bitcoin, por exemplo, de certa forma todos os Bitcoins eles estão disponíveis ali. As carteiras você manda para a corretora e ele está disponível. Se ele não for uma carteira perdida, né? Agora a prata, imagina, todo em painel solar, em disjuntor, por aí, sabe, em vários lugares ela fica espalhada. Então é uma oferta que não volta. Ela até pode voltar um pouco através da reciclagem, mas é 1%, 2%. A maior parte
você tá tirando essa oferta, entendeu? Tá sempre tirando essa oferta. Ela fica inacessível, né? Eu não vou pegar e destruir meu chuveiro elétrico aqui pra vender prata ali e tal. Sim, é uma quantidade ínfima, né? Comparado com, sei lá, com o que se tem de reciclagem de alumínio, que é algo muito mais Alumínio é padronizado. 99%. Tá, ok. Latinhas, pega todas as latinhas pra reciclar algo muito mais simples do que pô, um filamento, sei lá, de prata que tá no meio de um item complexo, né? Não é igual também o cobre, que são fios, é algo um pouco mais fácil de retirar, né? Inclusive, já você mencionou o exemplo do Brasil, está sendo feito em vários lugares do mundo que estão em declínio, em maior colapso, sei lá, África do Sul, por exemplo, você vê semana sim, semana não, notícias lá de que a tal cidade tá com apagão porque roubaram os fios. Então é um fenômeno internacional essa questão de roubo de fio de cobre, né? Tá Imagina crescendo. quando, imagina quando o preço subir. Aí o pessoal vai roubar painel solar e não sei o que vai acontecer. Catalisador de carro também já roubam, né? Bastante. Porque o paládio e a platina subiram bastante de preço uma época, né? Na Mas Europa roubavam bastante catalisador. então não conta que tem nos painéis solares, Avelino. Conta que Não, mas tem tem muito pouco. naquelas máquinas que dá Não vale a multa, pena. sabe? Conta que tem ali. Na área O tem. pardal tem paládio. Pior que ele tem mesmo, né? Olha É só. engraçado. Não, não pode falar que tem ouro, né? Nos pardal. Tem cobre, tem muito cobre nele. Aí o pessoal vai. Pô, se tem cobre, tem 20 quilos de. É só de cobre puro aquilo ali. O pessoal vai correr atrás. É. Camila, do seu lado, alguma outra dúvida pro Ah, Avelino? não é isso. Acho que a gente também passou aqui as dúvidas da nossa comunidade. Isso. Sim, foram essas que a gente já foi passando em relação ao grafeno, nióbio, questão de Basileia 3 também. Acho que era isso então. Eu gostaria de abrir esse espaço aqui, Avelino. Antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do Contra o Vento. Eu gostaria que você contasse um pouco para a nossa audiência, assim, como que você trabalha com metais preciosos, para quem estiver interessado, e também onde que eles podem te encontrar e saber mais sobre o seu trabalho. Tá certo. Eu que agradeço o convite. Foi um papo bem divertido, foi bem legal. E o pessoal pode me encontrar no x.com/Avelino Real com U, Avelino Real. E no YouTube, Avelino Morgante. Eu voltei a fazer vídeos lá, Avelino Morgante no YouTube. E sobre as minhas empresas, hoje eu tô com a Morgantes Metais, que a gente vende metais com três pilares, né? Investimento em metais, indústria, a gente atende várias áreas da indústria, desde odontologia, área elétrica, indústria química, enfim, e também luxo, né? Então tem esses três pilares na Morgantes Metais. E agora eu tô com uma iniciativa nova, que é a Real, real.app ou realcapital.com, que é real com U também, que significa retorno do ouro. A U na tabela periódica, né? E lá tô vendendo prata em custódia, em contratos. A gente lançou essa iniciativa faz apenas um mês e a ideia depois é que a gente crie uma espécie de bolsa de metais no Brasil, em que você consiga depositar metais, sacar metais, depositar reais e sacar reais. Então você pode fazer o trade entre essas moedas por enquanto. Depois a gente vai ter outros metais, cobre, paládio, platina, ouro e talvez outras moedas também no futuro, né? Então a gente está pensando em expandir para outros países aí, a gente vai ter outras moedas. Então para quem quiser conhecer, real.app ou vai no realcapital.com. Aí você consegue ir por lá. E agradeço aí o convite e qualquer coisa estamos às ordens aí. Mas eu gosto muito de conversar sobre esses temas, libertarianismo, metais preciosos, né? Economia. E só deixar um recado para os mais jovens, principalmente, se vocês podem. Na verdade, não, é que nem se vocês não podem. Saiam do país, é uma experiência ótima. Vai fazer bem para você. Encontre uma maneira. Encontre uma maneira, porque eu tô bem pessimista assim, com o Brasil nos próximos anos. E acho que antes, talvez, até de você investir em metais, saia do país. Talvez seja um melhor investimento agora no momento. Acho que é isso.
é não se ferrar aqui no Brasil. Avelino, a gente que agradece a participação, muito obrigado. A gente vai deixar os links de todas as redes sociais e também o site aqui na descrição. Então, se você está escutando a gente, não importa onde, confere a descrição do episódio, você vai encontrar todos os materiais lá. E antes da gente encerrar, o Anderson pediu para você passar os nomes, indicar os livros que você estava mostrando no começo lá, para quem quer entender de economia austríaca e a base, digamos, econômica para suas teses de investimentos. Esses aqui são mais. Esse aqui é o do Karl Menger, em português, eu só tinha lido o livro em inglês. Para quem não está vendo o vídeo, está escutando no Spotify, você pode dizer os nomes e o autor? Eu vou falar o melhor de todos, que é o do Hayek. Peraí, deixa eu pegar. Esse aqui é meu livro, é um dos meus favoritos, esse daqui. Meu sonho é realizar o que está nesse livro aqui. Desestatização do dinheiro do Hayek. Esse aqui é esse aqui é um dos que eu mais gosto e que eu mais consulto. Mas tem vários. Se me permite. Tá, que tanto. Deixa eu ver. Esse aqui, o Princípios de Economia Política, do Karl Menger, é bom também. Eu gosto bastante do Karl Menger. E deixa eu ver. Acho que esses dois. Recomendaria esses dois. Legal. Desestatização do dinheiro. É o que tá aqui, tá aqui em cima, mas tem um monte ali de. Tem em Rand, tem Rothbard, tem. Esse aqui é do Adam Smith. Tem um monte de livros aí. Mas esse do Hayek é um que eu gosto bastante. Muito legal. E eu espero que em breve a gente possa chamar você de novo para a gente falar do projeto novo, que se Deus quiser vai dar tudo certo em breve você tá legal. lançando. Com certeza. Se Deus quiser. Legal. Perfeito. Então, os nomes completos dos livros e os autores também estarão aqui na descrição do episódio. Luquinhas garante que o pessoal vai ter ali os livros para pegar a leitura adicional depois. Novamente, Avelino, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no Contra o Vento. Esperamos ver você novamente. Quem sabe depois mudando para o exterior, que você deixou a promessa aqui. Ou se não, quando tiver com ano que vem, se Deus quiser. Podendo. Ano que vem, se Deus quiser. Perfeito. A gente faz então depois o parte 2. Beleza. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado a todos que escutaram aqui também com a gente ao vivo na comunidade. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.